Aleluia! Não foi desta vez que o Goiás voltou a ser o Viagra Verde, o Robin Hood do Cerrado, ou qualquer coisa aí que ajude os mais fracos. Ganhamos pela primeira vez de um time na zona de rebaixamento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alder Dias, este é o canal Verde 33 e estamos aqui para falar da vitória do Goiás, que a gente acreditava que quase que deveria ser uma obrigação sobre o Confiança, mas que a gente tinha sempre o pé atrás, porque o Goiás não tem o costume de ir bem neste campeonato da Série B contra times que estão lá na parte de baixo da tabela. Mas foi um jogo relativamente tranquilo para o Goiás. O Goiás teve o domínio durante praticamente os 90 minutos, à exceção de alguns momentos, né, excepcionais, por exemplo, o primeiro tempo, apesar do Goiás ter terminado com placar de 1-0, a melhor chance, a maior chance desperdiçada foi do Confiança. Não vou nem dizer que foi um contra-ataque, foi uma jogada muito bem trabalhada, né? Com a participação decisiva do Hernani Brocador, que deu uma assistência, que seria uma assistência se fosse gol, mas e por isso não chegou a ser assistência, então, mas que o atacante, com o qual eu não me recordo o nome, vocês vão me perdoar, driblou o Tadeu, mas não teve ângulo ou não teve qualidade, né, para completar para dentro do gol. E aí o jogo talvez se complicasse um pouco mais, porque seria 1-0 para os donos da casa. Mas o Goiás, no todo, e eu vou deixar aqui, eu sempre indico para vocês, vou deixar aqui na descrição do vídeo o gráfico do portal lá do SofaScore, para mostrar o grau de intensidade do Goiás na partida. E isso, se vocês compararem, por exemplo, com o jogo do Goiás e Confiança no primeiro turno, vocês vão ver a diferença que houve entre um desempenho e o outro desempenho em termos de hegemonia de uma equipe em relação à outra. O Goiás ontem fez uma partida muito coletiva. Então ali eu posso dizer para vocês que hoje o Goiás já tem uma identidade nas mãos do Marcelo Cabo. Foram aí 8 jogos com ele à frente do comando, os 7 últimos sem perder. O primeiro jogo que o Goiás teve ele no banco foi o jogo contra a Ponte Preta, né? O Goiás tinha ganhado, no que para mim foi um dos melhores jogos do Goiás na Série B, sob o comando do Glauber Ramos do Botafogo, lá no Newton Santos. 2-0, depois foi jogar com a Ponte, que estava na zona de rebaixamento, e aconteceu esse fenômeno que acontece com o Goiás sempre, de ajudar os que estão lá embaixo. Sempre não, porque ontem não aconteceu. Mas, e depois disso, o Goiás não perdeu nenhuma outra partida, e tinha-se uma dúvida aí e tal, tinha aquela comparação, né, que ali nos primeiros jogos do Marcelo Cabo aqui, com os primeiros jogos do Lisca no Vasco, se fez em relação ao próprio Marcelo Cabo, porque ele era o treinador do Vasco, e o Vasco começou a ganhar. E o Goiás continuava naquela inconstância, empatava, empatou com o Remo, deixou de ganhar pontos importantes, fora de casa teve aquele jogo ruim, que teve um empate contra o Curitiba, mas que a gente realmente não merecia, a arbitragem realmente naquele jogo prejudicou o Curitiba. Então teve uma inconstância no desempenho do time nesses os 4, 5 primeiros jogos com o Marcelo Cabo. Aquele jogo contra o Remo também foi bem emblemático, mas e eu comentei aqui que realmente o time não estava evoluindo, mas que ainda era cedo ainda para dizer o que poderia produzir. E ontem eu já vi um time, apesar da qualidade do adversário ser bem inferior, mas o Goiás evoluiu bastante em relação a jogos anteriores, principalmente no sentido coletivo. Você vê o Manga voltando lá atrás para jogar, o Rezende entrando na área, pisando dentro da área adversária o tempo todo. O Apodi nem se fala, né? O Apodi é um atacante do Goiás, não dá para dizer, ele guardadas as proporções e o estilo, né? Que é muito diferente, mas ele tem a ofensividade de um Paulo Baier, né? Quem viveu aquela época sabe o tanto que o Paulo Baier é decisivo para o Goiás em vários jogos. Ele é até hoje o maior defensor, né, jogador do meio para trás aí
artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, na era de pontos corridos. E o Apodi já tem uma sequência aí com dois jogos fazendo gol, e tinha um outro que eu não sei quando foi, mas já são 3 gols com a camisa do Goiás, né? Fora assistência, fora participação em lances decisivos. Então é um jogador muito importante, e o Marcelo Cabo soube aproveitar aquilo que a gente cobrava, e vocês lembram aqui, que cobrava do Pintado, que não dava liberdade pro Apodi fazer o jogo dele. Hoje a gente vê ele fazendo isso claramente, jogando bem à vontade no esquema do Marcelo Cabo, né? E o Dieguinho ali, o Diego, fazendo aquela posição que ele atuou ali durante o tempo em que o Apodi estava contundido. Ele volta, ele vira um lateral mesmo, ele cobre as descidas do Apodi com a ajuda dos volantes, né, do Caio Vinícius, do Rezende. Mas o Goiás tem se mostrado um time que mexe muito dentro do campo, né? O Nicolas volta para buscar o jogo, há uma maior participação também do Caio Vinícius na frente. Então, esse que é o sentido aí básico desde a Holanda da Copa de 74, do tal futebol total, né? Que o conceito foi evoluindo, mas basicamente é todo mundo ajudar todo mundo em campo, né? E saber fazer a função do outro se necessário, ocupar aquele espaço, não deixar brechas. É lógico que não estou falando que sempre que vocês imaginarem aqui, não é nada que não esteja adequado ao Goiás na Série B. O Goiás é um time de segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Não tem que fazer nenhuma comparação com o time de Série A, por exemplo, com Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, ou com o time da Europa. O que eu estou dizendo é que para a Série B, hoje o Goiás desempenha um futebol dos melhores, porque está conseguindo achar uma identidade em campo, e todos os jogadores estão trabalhando pelo conjunto. É o que a gente vê principalmente no Aleph Manga, que era um jogador taxado de individualista no começo do campeonato, e ontem mesmo, né, ele participou muito do jogo. Ele não fez gol, ele não teve uma, vamos dizer assim, ele não foi a estrela do time no jogo. O Nicolas voltou a marcar com uma assistência, entre aspas, assistência involuntária do Albano. O Albano, que o povo está falando, foi mal. Não foi mal. Eu digo que é um jogador que atuou pela segunda vez como titular, praticamente, durante o campeonato inteiro. Acho que outro jogo dele titular que começou como titular foi contra o Vitória, né? Eu não sei se contra o Náutico, não me lembro, desculpem. Quando o Elvis teve suspenso, ele começou jogando, acho que não. Então, ele não começou jogando aquele jogo, acho que ele nem foi relacionado, inclusive. Mas o Goiás começa a colocar alguns valores, alguns jogadores assim para ganhar cancha, e o Albano precisa de uma sequência. Ele não vai ter porque ele é reserva. Mas eu não desgostei totalmente do jogo dele. Achei que ele poderia render mais, mas que precisa de uma sequência de jogos. Novamente, o Tadeu importante na partida, né? Tanto pela presença dele, por ele impor um respeito aos adversários. O miolo de zaga do Goiás com o David Duarte e o Reinaldo dá muita segurança para o time. Teve uma jogada até que eu vou colocar aqui para vocês, que foi ele estava com a bola nas costas dele, praticamente vinha chegando o atacante para de repente roubar aquela bola, e termos uma cena parecida com a que proporcionou o Sampaio Corrêa com o Nadson no jogo anterior, e foi gol, o primeiro gol da partida. E ele conseguiu dar uma espécie de bonezinho inverso de cabeça, porque ele induziu o atacante a pensar que ele ia recuar de cabeça para o Tadeu, e ele levantou a bola, o atacante passou e ele jogou a bola para frente e saiu com ela tocando uma jogada de quem sabe a posição que ocupa, a responsabilidade, e que sabe jogar ali. O David Duarte ainda vai fazer sucesso em time maior, ele deve sair do Goiás no final do ano, termina o contrato, enfim. O conjunto do Goiás vai bem, até o Hugo jogou bem, né, que a gente sempre reclama da lateral esquerda. Enfim, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a gente pode ficar animado para a sequência da competição. O Goiás está a 5 pontos do quinto colocado, ainda tem uma rodada inteira para ser completada, mas permanece no G4, joga agora contra o Cruzeiro, se não me engano, aqui em Goiânia.
pela sequência, se for a sequência normal do primeiro turno. E o Cruzeiro ainda naquela incógnita, está subindo de produção, mas vamos ver o que vai acontecer até lá, né? Enfim, o que eu tenho para dizer para vocês é que hoje o Goiás tem, talvez com o Curitiba aí divida essa condição de melhor time dessa Série B, mas porque tem, como o Curitiba também tem, um jogo coletivo. Um bom goleiro, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro jogando na Série B, que é o Tadeu, um bom conjunto, com jogadores que estão adequados ao campeonato que estão disputando, ok? Fica aí, eu vou deixar aqui um abraço para o meu amigo Iris. Eu pedi para vocês, quem quiser que eu deixe um abraço, comenta aí, acessa os comentários e fala, manda um abraço para mim, né? Eu mandei no vídeo anterior para Ludmilla, para o Guila e para Alice, não é Aline, né? Infelizmente eu errei o nome. Um abraço para todos vocês, sigam o canal. O Iris é um grande colecionador de camisa do Goiás, né? Parabéns aí pela história que ele guarda. Enfim, abraço verde e até a próxima. Curta o vídeo e se inscreva no canal.